Oi, tudo bem? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao programa Mais Faturamento. Aqui eu vou te ensinar como aumentar o teu lucro com os recursos que tu já tens hoje, qualquer que seja o tamanho da tua empresa, do teu negócio. Eu sou Arthur e hoje eu vou te contar como superar o medo do desconhecido e aumentar o teu lucro. Antes de eu te contar como é que tu vai superar o teu medo e aumentar o teu lucro sem mexer na estrutura que tu tem, sem aumentar a equipe, sem aumentar equipamentos, de maneira lícita, sustentável, qualquer que seja o tamanho do teu negócio, eu vou te convidar para tu participar da Jornada Mais Faturamento. A Jornada Mais Faturamento vai acontecer em 3 dias em setembro. Nestes dias eu vou conseguir detalhar cada um desses assuntos que a gente tem trabalhado aqui nesses últimos dias. E esses assuntos são os assuntos que vão te ajudar a conquistar mais lucro com os recursos que tu já tem hoje, qualquer que seja o tamanho da tua empresa, de maneira lícita, de maneira sustentável, de maneira prática. Os links eu deixei na bio do TikTok, do Instagram e também aqui nos comentários desses vídeos, certo? Eu te vejo lá. E agora, então, que eu já te fiz o convite para participar do programa da jornada Mais Faturamento, eu vou te contar como é que o medo se instala na nossa cabeça, né? Como é que o medo se instala no nosso organismo, impedindo que a gente conheça o novo, que a gente descubra o novo, né? E para a gente fazer isso, primeiro a gente precisa saber que o medo do desconhecido, ele é um sistema de defesa do nosso organismo, né? Então é um sistema de autoproteção do nosso organismo. E isso se criou lá nos primórdios, lá, né? Quando o pessoal vivia nas cavernas, quando o pessoal estava ali passando por um momento em que tudo era muito arriscado, então tu tinha predadores ali, né, terríveis predadores, né, que a gente vê aí nas aulas de história, plantas que podem ser venenosas, né, então tu não pode consumir qualquer planta. Tu também tem o problema aí da ameaça do próprio ambiente, né? Tu tem vulcões, tu tem problemas ali de substrato, né? O solo que não está bem ajeitado, bem arrumado. Desculpa. E aí tu pensa que tu tem que ir pelos caminhos que são conhecidos, né? O desconhecido, ele representa um risco muito grande e um risco que tu não pode assumir. Então tu evita o risco, né? Tu evita o desconhecido. O medo do desconhecido, então, é essa proteção que já ancestralmente a gente vem herdando. E pensa, lembra, né? Se nós chegamos aqui por conta dessa estratégia lá dos nossos antepassados. Eles evitavam os riscos. Eu lembro muito da minha avó quando a gente fala nisso, né? A dona Laides, né? A dona Laides dizia, bah, não come manga com leite, não come uva com melancia. Então tinha algumas coisas que ela dizia pra gente, não faça isso, não faça aquilo, que nunca foi feito, né? Ali proximamente tiver um resultado ruim. Mas ela falava isso para que para que a gente evitasse ter algum problema, alguma complicação com o desconhecido. Então, investe no que é conhecido, café com leite, né? Quer tomar, toma café, café com um achocolatado, né? Para que tu consiga, então, ter um resultado que é conhecido, né? E esse é um dos problemas, né, de não investir no novo. Por quê? Porque quando tu não investe no novo, tu vai ter sempre os mesmos resultados, né? Tu faz as mesmas coisas, tem os mesmos resultados. E isso é sempre assim, né? Tu só vai ter resultados diferentes se tu fizer coisas diferentes. Consegui te explicar um pouquinho aí como que é essa ideia, então, de trabalhar com esses resultados diferentes, essas questões aí que vão nos trazer
por que que era assim, por que que era feito desse jeito, por que que os nossos ancestrais, né, eles faziam isso, lembra? Então, é essa questão aí que a gente está tendo, né? É essa questão aí que a gente tá vendo dessa ancestralidade, né? Dessa coisa aí que a gente precisa tomar cuidado, né? A gente precisa ir no que é conhecido para a gente não se perder, para a gente não ter problema, né? Então, agora que eu já te falei também, te convidei para participar da jornada Mais Faturamento, né? Pô, tu tem que entrar nessa, né? Tem que pegar isso aí e ter mais tempo, né? Para a gente aprofundar mais todos esses conhecimentos que a gente está falando, né? Te trouxe aqui, por que que o nosso cérebro, né, ancestral, né? Ele tem essa questão aí de não investir no que é novo, né? Então ela tem medo do que é novo, ele evita o desconhecido, evita o novo, porque esse novo ele pode ser perigoso, né? Esse desconhecido ele pode ser perigoso, certo? E o nosso cérebro, by design, né? Pelo desenho dele, ele é um cérebro que foi desenhado para consumir o mínimo de energia possível, tá? Para poder ficar ativo por muito mais tempo. Então o que que acontece aí, né? Todo desafio, toda questão nova, tudo que é desconhecido, que traz medo, faz o quê? Consome mais energia. E se consome mais energia, então pensa, o que mais que acontece aí quando ele consome mais energia? Ele vai evitar. Né? Se tu deixar o cérebro te guiar nessa história, ele sempre vai te levar para o caminho que vai consumir menos energia, porque é uma questão de sobrevivência. A gente só chegou até aqui hoje porque esse comportamento foi replicado, né? Então ele sempre foi replicado. O cérebro, por desenho, então, ele escolhe o que tem menos risco, o que já é conhecido, porque aí ele não vai ter que gastar mais energia processando. O nosso comportamento, né, social nos mostra que se a gente evita os riscos, a gente sobrevive mais, né? A gente vive mais, indiferente do jeito, né? Mas a gente sobrevive mais. E é usual, né? Eu te falei a história da minha avó. Minha avó dizia, não come manga com leite, não come uva com melancia. Isso faz mal, isso dá problema. Né? Não sei se em algum momento ela tinha experimentado, tinha feito mal. Eu acredito que não. Né? Por quê? Porque era para evitar qualquer problema. Os hospitais ficavam longe, né? O recurso médico era distante. Como eu já te falei, vivia numa região rural de Porto Alegre. Então, o ônibus era 1 hora. E tu imagina na época da minha avó. Na época da minha avó era carroça de boi, carro de boi, né? Cara, isso aí era uma viagem interminável. O cara morria antes de conseguir recurso, de conseguir medicina, né? Então, pensa aí, é óbvio, né, que aqueles momentos ali, nós não estamos falando de muitos anos atrás, estamos falando de 100 anos atrás, talvez, no máximo, né, a gente tinha problemas desse tipo, né, que as pessoas não tinham recurso, tinham que escolher o que era conhecido, porque o que era desconhecido era muito arriscado, tinha um risco muito grande. Então, o nosso cérebro por design, as experiências, né? E a busca por sobrevivência pela manutenção de tudo isso, né? Então, a gente teve aí todas essas condições que nos trouxeram. Agora, tu pensa assim, ó, o quão arriscado é a gente conhecer o novo, e por isso a gente tem medo desse novo, né? Vamos pensar aí, vamos voltar para um passado um pouquinho anterior, mas não tão anterior assim quanto os primórdios, né? Mas vamos passar ali para parte da população da América, né? Quando a América foi sendo populada pelos europeus, quando os europeus vieram para a América, né? Então, quando o pessoal começou a dizer, não, vamos para a América lá, o seu Cristóvão Colombo, o seu Pedro Álvares Cabral, né? Aquela história toda que tu conhece lá dos livros de história, né? Ó, oh, vamos lá que tem alguma coisa bacana lá naquele lado, aquela banda lá, vamos chegar nas Índias por aquele outro lado. E ninguém nunca tinha feito, era perigoso, né? Porque eles imaginavam várias coisas, tinham várias crenças, não conhecia, então faz crenças, né? Faz uma mitologia a respeito disso. Eles dizem, bom, mas tu tá tendo algum problema de raciocínio, não tá raciocinando direito, né? Tá com algum problema. Tá? Isso aí não dá para fazer, né? Tu tá brincando, né? Isso é brincadeira, né? Isso é coisa de criança. Então, eles eram muito rechaçados, né?
Tu imagina que quem queria o novo, né, era rechaçado. Né? Quem buscava esse novo era rechaçado. Por quê? Porque isso tinha muito risco incluído. Né? Então, eu vou te dar uma nau aqui para tu atravessar o oceano e chegar numa terra por um outro lado usando um caminho que não é conhecido. É capaz, né? Capaz, vamos pelo caminho conhecido. Mas o pessoal era tão insistente e mostrava algumas evidências frágeis, né? Mas mostrava algumas evidências que era possível chegar lá e ter um resultado interessante, né? Então poderia se pensar em fazer essa jornada. E aí, olha só, quando o pessoal começou a sair nas suas navegações, claro, muitos morreram, né? Então, os inovadores, o pessoal aí que pensa em fazer de modo diferente as coisas, ele está arriscando muito, às vezes a própria vida, né? Naquele caso era a própria vida que ele estava arriscando, né? A vida da empresa, né? Eu vou investir um dinheiro aqui, vou investir a vida da empresa aqui. Né? Então é claro que tinha muita resistência, né? Muita resistência naquela época. E hoje não é diferente. Hoje também tem as mesmas resistências. O pessoal também resiste desse jeito, né? Porque, cara, tá botando em risco muita coisa, né? Ainda mais indo para o desconhecido, assumindo um risco desconhecido. Mas, quando o pessoal sai da Europa e chega nas Américas, o que que eles encontram? Fartura, possibilidade de muita riqueza, produtos, ouro, muito ouro. E aí então o que o pessoal diz? Não, vamos para lá, né? E aí começaram a investir. Só que quem chegou primeiro, né, conseguiu arrecadar muito mais. Né? Então, os primeiros a inovar, eles assumem um risco maior, né? Os primeiros a vencer o medo do desconhecido, eles assumem um risco maior, é verdade, é efetivo, né? Com certeza. Então o primeiro vai ter, vai assumir muito mais risco, porque se ninguém fez aquilo, né? Ele está assumindo um risco muito grande, porque pode não dar em nada. Mas também riscos maiores têm resultados maiores, têm lucros maiores, têm retornos maiores. Então, os primeiros a chegar aqui nas Américas tiveram um retorno muito maior. Tu pensa naquelas cartas que o pessoal escrevia, os animais, né? Eles chamavam os índios de selvagens, né? Os selvagens, tudo isso, o ouro, né? Então, que tinha o ouro, né? O que começou a acontecer? Um monte de gente começou a vir, né? E aí aquilo foi uma loucura, né? As terras não davam mais conta de produzir, né? Não tinha mais gente para tanta produção, né? Para tanta extração. Né? A madeira, o ouro, tudo mais, né? que era extraído. E aí toda a história que tu conhece, né? Que não é o objetivo a gente fazer uma conversa histórica aqui, mas trazer alguns elementos para tu entender que quando a gente vence o medo do desconhecido, a gente consegue ter um resultado muito bom, muito maior. Bom, aqui no método Privacy Grow não é diferente, né? O método Privacy Grow para ti pode ser uma coisa nova, mas eu vou te dizer, eu utilizei esse método para conseguir me desenvolver. Dezenas de empresas e pessoas estão usando esse método hoje, com resultados muito legais. Eles deram vários depoimentos aí. Desculpa. Então tu imagina, tem ouro. Tu vai ser um dos primeiros a chegar a pegar esse ouro ou tu vai deixar o ouro para lá? É essa a oportunidade, essa é a pergunta, né? Então tem a possibilidade de tu vencer o medo do desconhecido. Mas Arthur, eu tenho medo, Arthur. Eu tenho medo, Arthur. Pô, esse negócio aí tá trazendo muita incerteza. O método Privacy Grow. Tu tem uma garantia de 15 dias. Começou a usar 15 dias. Tu não gostou, não precisa responder nenhuma pergunta. Só pede teu dinheiro de volta. Não tem risco. Tá? Perdeu o risco. Mas eu não, em 15 dias eu não consegui ver se o método funcionava. Eu fui além. Beleza? 45 dias. Em 45 dias, se tu não tiver os resultados mínimos do método Privacy Grow, a gente faz uma consultoria, eu faço uma consultoria contigo. Exclusiva. Te dou mais 45 dias.
Se tu ainda não conseguiu os resultados mínimos, eu devolvo todo o teu dinheiro e mais R$ 300 no meu bolso, pelo tempo que tu perdeu no processo. Então, quando tu conhece o método, tu vai vendo que é como se já tivesse feito um mapa, né? Muitas pessoas já usaram aquele mapa e funcionou, deu tudo certo, né? Então tu consegue perceber que o risco reduz muito, né? E quando o risco reduz muito, tá aí a chave. Né? Porque eu não te digo para correr risco desnecessário. Vou fazer aventuras, né? Vou me aventurar, vou investir o meu dinheiro em aventuras, em loucuras. Né? Desculpa. Vou investir o meu dinheiro em questões que não me parecem ter uma boa lógica. Né? É como se eu não estivesse raciocinando bem. Né? É como se eu não estivesse raciocinando de maneira adequada. Né? E aí então eu vou investir em alguma coisa. Não, eu não recomendo isso, né? Muito antes, pelo contrário. Eu acho que tu tem que correr o mínimo de risco possível, né? Mas o novo sempre traz risco com ele. E ele trazendo risco com ele, então tu vai ter que assumir algum risco, né? Tu vai ter que verificar, conhecer, vai lá, estuda. O método Privacy Grow, pô, a gente tem um monte de material produzido, estuda ele, vê se ele faz sentido, vê se ele é sério. Olha as empresas que dão depoimento, vê se elas são sérias, vê se aquilo é verdadeiro, se funciona, né? Me chama para conversar. Vamos conversar, vamos ver. Olha, eu acho que isso aqui não tá legal, eu tô com uma dúvida aqui, isso aqui tá estranho. Me chama, eu converso contigo. A gente pode identificar a tua dúvida, identificar o que tu entende que não está bem, né? E verificar isso, certo? Então a gente tem aí formas de vencer o desafio da, da, do medo do novo, né? Então, o que faz com que a gente perca o medo do novo? Quando a gente tem segurança, né? Quando a gente está seguro. Né? Seguro com o quê? Que eu não conheço determinado produto, mas ele está chancelado lá pelo Inmetro. Opa, peraí, é um produto que apresenta segurança, né? Ah, eu tô aqui com um novo alimento, né? Pô, esse novo alimento passou por teste, passou por um monte de coisa, né? Pô, vou ver se esse novo alimento aí é legal, se me agrada o paladar e tal, né? Pode não agradar, pode não dar certo, ok, tá tudo bem. A questão que não pode acontecer é deixar passar a oportunidade. Porque essa oportunidade é a oportunidade de tu utilizar 30 anos de experiência aqui no método, né, que está colocado no método. O método, tu vai dizer, cara, esse método é novo, esse método não sei. Dezenas de pessoas, de empresas, eu já apliquei o método nas empresas que eu trabalhei, nas empresas que eu fui sócio e na minha própria empresa. Então ela tem já uma bagagem de sucesso muito grande. E esse sucesso eu quero entregar para ti. Eu quero que tu tire esse peso de não conseguir os resultados que tu merece. Ter mais lucratividade através de um método que eu já expliquei como que funciona aqui nos vídeos anteriores, né? Então, que tem uma estrutura que é demonstrável, tu consegue ver a estrutura, tu consegue questionar a estrutura, tu pode utilizar essa estrutura para muitas coisas, né? Para fazer implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Sabes o que é a Lei Geral de Proteção de Dados? Muita gente não sabe o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, dá para fazer a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados com o método. O método é capaz, ele consegue fazer aí cumprir todos os requisitos da lei, né? A gente consegue com ele fazer isso. A gente consegue fazer a melhora dos atendimentos, né, da área de atendimento dentro da empresa, a gente consegue fazer verificação, gestão, né, a gente consegue trazer liderança, gestão, a gente consegue trazer proximidade com a sociedade, com os colaboradores, com os clientes, com o comercial, que é fundamental o comercial, né? A gente precisa da atividade comercial de uma maneira que é ímpar, né? Sem atividade comercial, a gente não consegue dar fluidez na empresa, né? Então, o método Privacy Grow, ele consegue em um produto melhorar todas essas áreas de dentro da empresa. Já é testado, funciona.
Funcionou para mim, funcionou para as empresas que eu fui sócio, funcionou para as empresas que são meus clientes. Então, vai funcionar para ti também. É uma questão de tu te dedicar, de tu te colocar. É trabalhoso? Trabalho maior é ficar sem ter o resultado que tu merece. Ficar sofrendo é muito mais penoso do que ter um trabalho organizado, num método que tu vê a construção dele acontecendo, a avaliação, né? A auditoria dos processos também. Né? Então, ver tudo isso faz com que a gente tenha resultados muito melhores, muito mais consistentes e replicáveis, porque como é um método, eu faço isso várias vezes dentro da minha empresa e depois que eu aprendo a fazer esse método, eu não preciso mais do Arthur, eu não preciso mais da Privacy Grow, eu não preciso mais dos consultores. Depois que eu aprendo a fazer, eu faço sozinho. Ah, então, é um baita negócio, é uma baita oportunidade tu conseguir se dedicar a isso. Né? Dedicar algum tempo. Arthur, eu não tenho tempo, Arthur. Pô, mas tu tem tempo para ficar amassando barro no mesmo lugar, cara. Ah, o meu trabalho, eu tenho medo, Arthur, eu tenho medo desse desconhecido. Quando a gente tem medo, vamos lá, vamos apontar para as evidências, vamos ver. É método, tem registro no INPE, né? Então está registrado no INPE, Instituto Nacional de Proteção Industrial. É um método que tem consistência, ele é lógico, né? Ele é um método lógico, tu pega ele e percebe que tem lógica na integração, nas ações que ele faz, ele entrega tudo que ele entrega de maneira lógica, concatenada, coordenada, é metodológico, é uma organização, né? Ele está organizado, ele busca liderança, ele busca diversos aspectos que vão fazer com que o teu negócio tenha mais resultado. Então tu consegue mais resultado com o método e a gente tem a garantia de devolução do dinheiro em 15 dias ou 45 a 45. Hoje era isso que eu tinha para te apresentar. Eu espero que tenha feito sentido para ti, eu espero que tu tenha compreendido como é que a gente faz para conseguir superar o medo do desconhecido. Então, retomando, né, para superar o medo do desconhecido, eu preciso conhecer, né? Então, quando eu vou conhecendo aquele desconhecido, ele deixa de ser desconhecido e começa a então fazer mais sentido para mim, né? Ele começa a se tornar o que eu consigo medir o risco dele, né? Pode ser um animal ali que vai me causar um problema grande, né? Aquele animal que eu estou conhecendo. Pode ser um animal peçonhento, pode ser um animal agressivo, né? Mas eu vou perceber, eu vou ver, eu vou estudar esse animal, né? Eu vou compreender ele, né? Ah, essa planta ela pode ser venenosa, então eu vou ter cautela com ela, eu vou ter cautela, mas eu vou avançar para esse desafio, né? Eu vou avançar para descobrir se ela realmente é venenosa ou não, né? Se ela pode ser consumida de uma maneira que vai me causar bem-estar, né? Que vai me deixar bem, ou se ela vai me prejudicar a saúde, né? Então, fazer a descoberta vai me levar para um outro nível, né? Eu deixo de fazer tudo como eu estava fazendo agora, né? Porque para o nosso cérebro é mais confortável fazer, mesmo que esteja ruim. O nosso cérebro não interessa para ele estar bom ou se está ruim. O conforto para o nosso cérebro é a questão de ele estar fazendo o que é conhecido. Né? Porque ele gasta menos energia fazendo o que é conhecido. Né? Então, quando ele faz o que é conhecido para ele, ele gasta menos energia. E gastando menos energia, ele está feliz, ele está no ambiente dele. Né? Então, vencer isso, né, conseguir, é um esforço, porque tu tem que vencer a natureza, né? Tem que sair do estado de natureza, tem que ir para um estado em que tu está te desafiando a conquistar mais. E quando tu faz coisas que são diferentes do que tu sempre faz, o resultado tende a ser diferente. Tá? E o nosso trabalho é que esse resultado diferente seja um resultado melhor do que tu tem hoje. Porque tu pode fazer as coisas diferentes e ter um resultado pior, né? Obviamente. Não é uma coisa que é impossível de acontecer. Não, pode. Mas o nosso trabalho, o método, por isso ele é organizado num método,
que já funcionou para dezenas de empresas, de fazer a coisa diferente para ter um resultado melhor. E efetivamente ter esse resultado melhor. Certo? Então o medo a gente vai vencer, o medo desconhecido a gente vai vencer com estudo, com dedicação, com empenho e fazendo as coisas de uma maneira diferente. Né? Buscando formas diferentes de fazer o que a gente faz hoje com um resultado melhor. Certo? Muito obrigado. Reforço contigo então o convite para a jornada Mais Faturamento. Nessa jornada vão ser 3 dias em setembro, 22, 25 e 26, aonde a gente vai então conseguir aprofundar melhor todas essas questões que a gente está trabalhando hoje. Então a gente consegue aí nesses 3 dias ter um aprofundamento maior, trabalhar num formato de workshop mais colocado, com mais tempo, para aprofundar as questões. E tu me mandar as questões que tu tem aí, as dúvidas, né? Arthur, tô com medo aí do desconhecido, quero conhecer um pouco melhor, me conta mais sobre isso. Vamos conversar, eu estou à tua disposição, certo? Como eu já falei anteriormente, minha missão de vida que eu estabeleci para mim é ajudar pelo menos 100 empresas por ano a conseguirem resultados melhores que estão obtendo hoje. E eu quero que a tua empresa, eu quero que tu seja uma dessas empresas, como dezenas de outras empresas eu já fiz, a colherem mais resultado. Quer seja através da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados, da revisão dos processos para atendimento, os processos gerenciais. Conta comigo que eu estou à tua disposição para a gente ir avançando sobre todos esses assuntos. Muito obrigado por tu estares aqui comigo hoje e nos vemos em breve. Até mais. Um grande abraço. Tchau.